Ao Sabor do Vento e Onda Livre TV. Muito boa noite e muito bem-vindos. Rádio Onda Livre e programa Ao Sabor do Vento. Estamos nas frequências 87.7 e 106 FM, na internet para todo o mundo, em ondalivrefm.net e o nosso programa no Facebook, em facebook.com/Ao Sabor do Vento. Hoje cumprimos a emissão número 159. E, como sempre, vamos ter jazz como música de fundo. Hoje vamos ouvir Dave Brubeck, um senhor do jazz também, tal como o que passámos ontem, que estou certo que estão recordados dessa grande voz do jazz de ontem. Eu não vou dizer quem, porque eu sei que sabem. Hoje vamos falar de nutrição. E vamos falar de nutrição porque hoje é frequente nós ouvirmos nas televisões, nas rádios, naqueles programas da manhã, das televisões, falar de nutrição, se comer bem, comer mal, essas coisas todas. Às vezes ouvimos tantas coisas, não sabemos para onde é que nos devemos dizer. E como nós gostamos das coisas clarinhas, resolvemos fazer esta emissão sobre nutrição e convidar uma macedense para estar aqui connosco. Exatamente, meus caros amigos, uma macedense. Tenho aqui comigo a doutora Ana Catarina Marques Mota, que é licenciada em Ciências da Nutrição pela Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica do Porto. É também mestre em Biotecnologia e Inovação pela mesma faculdade e membro da Ordem dos Nutricionistas. E, presentemente, exerce a sua atividade profissional na Unidade de Saúde Local do Nordeste, aqui em Macedo Carreiros. Doutora, muito boa noite, muito bem-vinda aqui ao nosso programa. É um gosto tê-la aqui connosco para falarmos destas coisas de começo. Felizmente para si que o Zé Madeira hoje não está, é verdade, meus amigos, o Zé Madeira hoje não está, acho que foi para o Porto, para o São João. Acho que ele faz bem, que ele está a precisar, que ele está muito magrinho, precisa de emagrecer um bocadinho, e portanto foi-se escapar um bocadinho aqui aos conselhos da doutora Ana Mota. Doutora, muito obrigado por ter vindo, é um prazer tê-la aqui connosco. Muito boa noite a todos os telespectadores lá em casa. Desde já agradeço o convite que me foi feito e é um gosto estar aqui na sua presença. Muito obrigado. O prazer é nosso estar aqui connosco neste programa. É verdade que ouvimos muitas variações ao tema sobre a nutrição, que nos deixam um bocado baralhados. Ou de uma maneira geral, há uma linha de conduta em todos eles pela qual nos devemos regir. É assim, a definição de nutrição é um pouco controversa. Mas assim, uma definição um pouco mais genérica trata-se da ingestão de alimentos, tendo em conta as necessidades alimentares do nosso corpo. E uma boa nutrição, aliada à prática de exercício físico, é a pedra fundamental de uma boa saúde. A má nutrição, por sua vez, pode levar à redução da imunidade, aumento da suscetibilidade a doenças, prejudicando o desenvolvimento físico e mental e redução da nossa produtividade. Claro. Eu vou fazer só aqui uma pequenina pausa, de 1 ou 2 minutos, porque quero procurar aqui uma coisa muito particular para perguntar à doutora e já vimos a emissão, está bem? Até já. Ora, estamos de volta quando são 21 horas, 9 minutos e 56 segundos, estamos à conversa com a doutora Ana Mota, nutricionista. Eu disse aqui que ia fazer uma paragenzinha para perguntar aqui, primeiro aqui umas coisas para perguntar à doutora sobre a questão da nutrição. Todo este processo da nutrição tem, de facto, uma influência direta, precisa, concisa, no bem-estar do ser humano, não é? Portanto, isso significa que devemos ter uma dieta variável. Equilibrada e variável. E o que é que podemos entender? E saudável. Exato. O que é que podemos entender por uma dieta equilibrada? Fazer várias refeições ao longo do dia, cerca de 5 a 6 refeições por dia. Ter atenção aos hábitos aos métodos de confecção, preferir sempre os cozidos, os grelhados, assados com pouca gordura. O nosso prato deve ter sempre uma fonte proteica, a fonte de hidratos de carbono e, claro, que deve estar presente as vitaminas e minerais. Cerca de metade do nosso prato deve ser composto por saladas ou hortaliças, sempre. Devem-se evitar os doces, não é? Devem-se evitar os doces
apenas uma vez por semana ou em dias de festa pode-se comer. E claro que aliada a uma alimentação saudável deve estar sempre presente o exercício físico, nem que não sejam caminhadas de pelo menos 30 minutos por dia. Quando falamos aqui na dieta regular e equilibrada, falamos dos chamados guias alimentares, mais conhecidos por pirâmides alimentares. No nosso caso é mais a roda dos alimentos. A roda dos alimentos, sim. E em que é que difere da pirâmide alimentar? É assim, a nossa roda dos alimentos Sim. é composta por 7 grupos e tem no meio, privilegia a água. Enquanto que a pirâmide alimentar, na base, tem o que devemos, é outro formato, digamos assim, Sim. é o formato de pirâmide. Na base, como é a parte maior, é o que devemos consumir em maior quantidade e à medida que vai afunilando a pirâmide é o que devemos consumir em mesmo. É outro formato. Pronto, sim. Mas nós, em Portugal, temos a nossa roda dos alimentos que foi desenvolvida pela FECNAUP e devemos comer de todo o grupo, tem as respectivas porções. Inclusivamente as carnes vermelhas estão incluídas na nossa dieta. Fala-se tanto que não comer carnes vermelhas. Sim, apenas uma vez por semana. Deve-se privilegiar sempre o consumo de carnes brancas, como o frango, o peru, o coelho, o pato, e diminuir o consumo de carnes vermelhas e também a carne de porco não consumir muitas vezes. E claro que o peixe, variar sempre entre carne e peixe. Agora, eu dei uma notícia que também não é nada agradável. Uma vez por semana comer um docinho, francamente, eu depois de comer peixe não. Tem que comer o doce, não se sente saciado. Não sei porquê, uma questão de hábito. Fruta todos os dias, toda a hora. Sim, deve-se consumir no mínimo 3 peças de fruta por dia. Sim. É verdade que não se devem comer bananas, por exemplo, banana à noite. É assim, a banana é uma das frutas um pouquinho mais calóricas. A banana, o diospiro, o figo, a uva, são das frutas mais calóricas. Mas claro que consumidas em moderação, tudo se pode comer, não é? Desde que seja com regra. A banana pode comer, mas daquelas mais pequeninas, género tipo banana da Madeira, sim. Eu falou aí uma coisa que ontem, quando estávamos na parte final da emissão, falámos da emissão de hoje consigo e diz assim, tenho imensa pena, não está cá, porque já sei que ia levar nas orelhas, mas eu tinha uma questão que eu gostava de pôr a doutora Ana. E perguntei, então qual é que é? E assim, olha, podes-me perguntar se eu posso comer assim uma bela feijoada, 3, 4 da manhã, uma vez por mês, ou 2 vezes por mês, do que estar a fazer uma dieta longa e andar num stress maluco por não poder comer. É assim, de vez em quando pode comer tudo, mas às 3 ou 4 da manhã é um prato um pouquinho pesado para comer a essa hora, mas de vez em quando, num dia de festa, não digo que não coma, claro. Zé, estás a ouvir? De vez em quando, quer dizer, uma vez por ano, aí já estás com sorte. Exatamente. Exatamente, não é? Muito bem. Quando falamos aqui também da nutrição e do valor de uma nutrição equilibrada, saudável, isso significa que está a dar um contributo também para o chamado metabolismo, não é? Quanto mais for, ou estarei a dizer mais neira, melhor é assim, todos nós temos o nosso metabolismo. Uns são mais lentos, outros são mais rápidos, digamos assim. Há pessoas que comem e que tudo que comem absorvem. Isso tem o seu metabolismo mais lento. E há outras pessoas que têm um metabolismo mais rápido. E com o avançar da idade, o nosso metabolismo fica mais lento. Por isso que é mais complicado, por exemplo, fazer uma dieta e ter sucesso de perda de peso a partir dos 40 anos do que propriamente quando se tem 20 anos. Perde-se peso muito mais facilmente aos 20 do que aos 40. Sem dúvida nenhuma. Sim. Sem dúvida nenhuma. E eu falta experiência. Esta história da alimentação e de comer várias vezes ao dia é algo que faz confusão a algumas pessoas. Porque é que eu vou comer 5, 6 vezes por dia, ainda que em poucas quantidades, se eu posso fazer as 3 refeições normais, tradicionais, porque é almoço e jantar? Sim, há muito essa ideia. As pessoas têm muito a ideia de
vou comer só ao almoço e ao jantar, que vou comer menos. E, por exemplo, quando chego à consulta e eu digo que devem fazer 5 a 6 refeições diárias, as pessoas acham estranho, pronto. Sim. Mas devem privilegiar sempre o pequeno almoço, é a refeição mais importante do dia, sempre com os laticínios, os seus derivados, um pão, privilegiar sempre o pão mais escuro, centeio, cereais, mistura, etc. Um integral também. Uma fonte proteica, por exemplo, uma fatia de queijo, uma fatia de fiambre de peru ou frango e também a fruta. A fruta também devemos incluir no pequeno almoço. E depois não se deve ficar mais de 3 a 3 horas e meia sem comer. Daí a necessidade, ao meio da manhã, fazermos um pequeno snack, por exemplo, uma peça de fruta e um pouco de pão, uma peça de fruta e uns frutos secos, umas nozes ou umas amêndoas. E depois o almoço. Aqui estarmos a comer de 3 em 3 horas, mais ou menos, vai evitar que na refeição a seguir, por exemplo, só se tomarmos o pequeno almoço e depois o almoço, vamos estar com mais fome e vai fazer com que nessa refeição do almoço tenhamos tendência a comer mais do que aquilo que devemos, não é? Pronto. Por exemplo, o almoço deve-se iniciar sempre a refeição principal com um prato de sopa de legumes e depois o prato, como já falei anteriormente, ser constituído por uma fonte de vitaminas e minerais, sendo as hortícolas, hidratos de carbono e uma fonte proteica. A sobremesa, uma peça de fruta, por exemplo. A bebida, privilegiar sempre o consumo de água. As bebidas alcoólicas e os refrigerantes devem-se evitar ao máximo. Depois, à tarde, fazer outro lanche. Depois o jantar e, se tiverem apetite, ainda uma pequena ceia, por exemplo, com um chazinho, com 2 bolachinhas. Claro, quer dizer, e também esse espaço de tempo mais dilatado entre as refeições também tem implicações no próprio funcionamento do estômago ou com o nível dos ácidos, não é? E também, se estamos muitas horas sem comer, a refeição que nós vamos fazer a seguir vai acumular mais facilmente no nosso organismo. O senhor falou aí água. A água o nosso corpo é constituído fundamentalmente por água, não é? A água deve ser ingerida ao início da refeição, no final? É assim, a água pode ser ingerida no início, durante, como quiserem. Mas a água deve-se beber também ao longo do dia. Não escolher só a hora das refeições para beber água. Deve-se beber no mínimo 1,5 litro de água por dia. Para nos hidratarmos, para tudo. A água é fundamental. Mas por vezes chegam pessoas à consulta que dizem, mas não consigo beber água normal, então temos que arranjar um pouco estratégias. Então poderá passar por aromatizarmos as águas, por exemplo, colocarmos numa garrafa de 1,5 litro um pau de canela, umas folhas de hortelã, o sumo de limão, até rodelas e de laranja também. Assim arranjando ali estratégias para a pessoa ingerir mais água ao longo do dia, porque a água é fundamental. Há quem diga e defenda que devemos beber um copo de água leitado e um copo de água imediatamente ao levantar. É a sua opinião? Sim, de manhã muitas vezes aconselho a beber um copo de água morna com sumo de limão, com sumo de meio limão, para desintoxicar o nosso organismo, para começarmos logo o dia. Sim. Bom, aí já não estou muito mal. Faz isso diariamente. Faço diariamente. Um copo de água deitado e ao levantar. Pronto. Sempre. A água deve-se beber sempre, a qualquer hora do dia, não é? Eu também sou dessa opinião. Aliás, eu sou um viciado, não sou viciado, isto não faz a expressão. Eu bebo muita água sempre. Claro, eu também, confesso. Já porque é a minha bebida favorita. E a seguir a água tónica, mas pronto. De vez em quando. De vez em quando, sim, com moderação. Exato. Exato. Agora, aquilo que há vezes que me choca, sabe? Aspas. Às vezes vou ao supermercado e vejo jornais com crianças que levam dezenas de garrafas de refrigerante. Que refrigerante faz um mal terrível. São constituídas maioritariamente por açúcar. Se formos a colocar a quantidade de açúcar que o refrigerante tem num prato, aí é que as pessoas ao verem é que isso depois tem realmente. Isso é que nós começamos a ver cada vez mais as crianças com obesidade, não é? Com todos os problemas que vai acarretar o futuro. Exatamente. É um grande problema. E cada vez mais cedo. Cada vez mais cedo, exatamente.
e também há um certo descontrole na dieta alimentar das crianças, muito fast food, Sim. ou junk food. Sim. O junk food, para quem não sabe, não está habituado à expressão junk food, é comida de lixo, em sentido literal. Portanto, há quem associe isso às cadeias de hambúrgueres que proliferam por todo lado, não é? Que estão saturadas em gorduras, não é? Completa gorduras e açúcares. E muita gente açúcar, pensa que é só. E sal. E sal. E sal, muito sal. Mas é curioso, numa peça de shake de seguida, há uma dádiva de sal, porque sal é fonte da vida, não é? Deve ser consumida com moderação. Mas, só para ter sim, ideia, sim. A recomendação da OMS de sal, o que devemos consumir é cerca de 5 gramas por dia, ou seja, o que corresponde a uma colher da sobremesa. E saiu um estudo há pouco tempo que a população portuguesa consome o dobro, ou seja, consome cerca de 10 gramas de sal por dia. É muito sal. As pessoas não têm ideia, por exemplo, temperam a salada, aqui só um pequeno exemplo, com azeite, vinagre e colocam sal, e o sal não é necessário para temperarmos a salada, por exemplo. Aqueles cubinhos de caldo concentrado, Sim. também estão carregadíssimos de sal e gorduras, deve-se evitar ao máximo confeccionar com isso. Mas salada. E só uma nota, os cereais de pequeno almoço podem não ter ideia, além de terem muito açúcar, também têm bastante sal. Os cereais de pequeno almoço também são desaconselhados. Eu também desconhecia isso, o senhor fica a saber, eu de facto não sou fã dos cereais. A comer daqueles mais naturais, há uns de sim, milho, sim, sem açúcar, sim, sem sim, gorduras sim. adicionadas, ou então estão os famosos flocos de aveia, não é? Claro. Sim, É uma refeição que eu salvo sempre. o pequeno almoço. No almoço. Mas olha, é a refeição mais importante do Eu dia. sei, mas sabe que eu não consigo comer logo de manhã. Até porque passamos muitas horas em jejum prolongado. Mas o meu pequeno almoço é um carioca de limão e um pãozinho com queijo sem nada. Pronto, já não é mau. E chega. Não, é que de manhã para mim tenho grande dificuldade. Sim, mas deparo muitas vezes com essa realidade no conceito. Sim. Eu sei que é um erro, mas pronto, paciência. Mas contrabalanço com outras coisas. Por exemplo, eu acho que quem fica em casa à noite deve evitar de fazer uma refeição pesada. Sim. Acho que deve. É aquilo que eu faço. Uma fruta, às vezes um bocadinho de reduzir nas quantidades. Sim. Evito alimentos pesados, depois não durmo, depois fico mal disposto durante a noite e não vale a pena. Mas, por exemplo, o nosso amigo Zé Moreira, que quero falar numa alimentação. Encurtar à noite. À noite temos um caso tornado, não é? Mas pronto, cada um tem a sua, mas a verdade é que nós temos que cada vez mais olhar para estes conselhos que nos são dados por quem sabe. E acima de tudo é uma questão de saúde. Acima de tudo, saúde. Exatamente. Ora bem, são 21 horas, 24 minutos e 47 segundos, daqui a um bocadinho está ali a publicidade e antes que ela entre, nós vamos fazer uma pequena pausa, voltamos a seguir à publicidade das 21h30 e vamos falar aqui com o doutor sobre algo que nos interessa a todos nós e sobretudo aquelas pessoas que têm filhos, que têm crianças e que vão de férias, que a alimentação é tempo de férias. Pode ser, doutor? Sim, claro. Então, fiquem com Dave Brubeck e nós voltamos já a seguir. Até já. Ora, muito boa noite. Mais uma vez, são 21 horas, 42 minutos e 3 segundos. Está com o programa Ao Sabor do Vento, aqui na sua rádio, na Rádio Onda Livre, nas frequências 87.7 e 106 FM, na internet para todo o mundo, em ondalivrefm.net e o nosso programa no Facebook, em facebook.com/Ao Sabor do Vento. Hoje temos uma convidada em estúdio, a doutora Ana Mota, que é nutricionista, com quem temos estado a falar sobre nutrição, é claro. E agora, nesta segunda parte da emissão, vamos falar dos cuidados a ter no tempo de férias, sobretudo para aquelas pessoas que têm crianças e que vão para a praia, vão para os campos de férias, campismo, caravanismo, seja aquilo que for, vão passar aquele tempo bem merecido ao final de um ano de trabalho. E aí há cuidados muito particulares a ter nesse capítulo.
Doutora, mais uma vez boa noite e mais uma vez muito obrigado por estar aqui connosco. É preciso, de facto, ter muito cuidado com a alimentação em tempo de férias. Sim, exatamente. Também nas férias, não nos podemos esquecer de fazer uma alimentação saudável, não é? Também vou dar algumas dicas de algumas opções saudáveis para levarem na lancheira para a praia ou para os piqueniques, e também vou falar de alguns alimentos que se devem evitar levar nessas lancheiras, porque devido ao calor deteriora-se mais facilmente, o que pode provocar intoxicações alimentares. Portanto, se calhar começava por dar a sugestão, as saladas. As saladas são sempre uma boa opção para levarmos na nossa lancheira. Tal como falámos anteriormente, devem ter também uma fonte proteica. Por exemplo, neste caso, as conservas de peixe, o atum, a cavala, a sardinha em água, e também o bacalhau já se começa a ver em conserva. Também o frango desfiado ou o peru desfiado. Deve ter também uma fonte de hidratos de carbono, por exemplo, a massa, o arroz, o cuscuz e até a quinoa, que também já é um cereal bastante falado. Devemos também ter uma porçãozinha de gorduras insaturadas, que se encontra no abacate, nas ervas aromáticas, nos frutos gordos. Uma porção também de vitaminas e minerais que encontramos nas hortícolas e nas frutas frescas. E também se pode ainda adicionar uma porção de leguminosas. Por exemplo, o grão de bico, o feijão frade, as lentilhas. E só fazer aqui uma pequena nota, estou aqui a instituir o consumo das leguminosas, porque o ano 2016 foi aprovado pela Assembleia Geral das Nações Unidas como o Ano Internacional das Leguminosas. Portanto, na nossa alimentação devemos ingerir leguminosas diariamente, até porque a nossa roda dos alimentos recomenda a ingestão de 1 a 2 porções de leguminosas por dia. As leguminosas são bastante benéficas para a nossa saúde, têm bastantes benefícios, ajudam no controle do apetite, são fornecedoras de proteínas, hidratos de carbono, têm uma quantidade muito reduzida de gordura, têm uma boa quantidade de fibras, algumas vitaminas do complexo B, minerais como o ferro, o zinco, o magnésio e o potássio, e também são de baixo valor calórico. Por exemplo, só para terem uma ideia, cerca de 100 gramas de feijão tem cerca de 100 quilocalorias. Portanto, por todos estes benefícios, devem comer leguminosas. Nestas leguminosas também incluímos a soja e o tofu? Não, isso são proteínas de origem vegetal. Sim. Estão como substitutos da carne, claro. São mais consumidas por aquelas pessoas que adotam o vegetarianismo. Sim. Portanto, nesta dieta de verão, não podemos esquecer também a questão da ingestão de líquidos, não é? Sim, sem dúvida. E além das saladas, também as sanduíches, só aqui uma pequena nota, as sanduíches também são um excelente snack para levar para a praia, ou o que for. E as frutas, antes de irmos aos líquidos, também as frutas são um snack saudável, tanto para uma sobremesa, como por exemplo para a merienda da manhã ou merienda da tarde. São bastante ricas em fibras e são um bom substituto aos doces. E hoje em dia, não sei se conhece, já existe a fruta desidratada. Já. Pronto. Já. Também é outra forma de consumirmos fruta, é muito agradável. Há algumas marcas que já têm fruta desidratada com sabor a canela, por exemplo, e também é uma excelente forma de levarmos, já vem nos pacotinhos individuais, para levarmos para a praia, também é muito bom. E claro, a água deve estar sempre connosco, não é? Como já falei anteriormente, passa por aromatizar as águas. Os chás gelados, fazermos um próprio chá caseiro em casa e pôr a refrescar, claro que sem açúcar, não é? E levarmos, e pronto, como falei, evitar os refrigerantes, além de contribuírem para o maior aporte calórico, também são bastante ricos em açúcar. E as bebidas alcoólicas, só beber com moderação. Também aumenta o aporte calórico diário e o álcool em excesso acelera o processo da desidratação também. Sim. Claro. Quando me falou aí ao bocado na questão da canela, tenho reparado que ultimamente se fala muito no consumo de canela. Canela. Eu a primeira vez que comi canela associada à dieta alimentar foi aqui há uns anos atrás nos Açores, em que temperaram um tonídeo, mais propriamente falando de albacora,
assada no forno com canela e piripiri. Aconselho. E gostou? Adorei. Aliás, eu acho que a canela dá um sabor muito particular aos alimentos. E tem a propriedade de acelerar o metabolismo, Metabolismo. tal como o piripiri. Exatamente. Também. Exatamente. E o gengibre, o tão famoso gengibre, que agora já se vê gengibre em todo lado, não é? Sem dúvida nenhuma. Ainda em relação a esta questão da alimentação em férias, consumo dos álcools, evitar as bebidas açucaradas, quais são os principais alimentos em relação aos quais devemos ter cuidado em não consumir? Devido ao risco Sim. de deteriorar. Por exemplo, os molhos, a maionese, os molhos de iogurte, as natas deterioram-se facilmente com o calor, os frutos do mar, bolos com cremes e chantilly. Então, quer dizer, para a praia, bola de Berlim, nem pensar. Nem pensar, exatamente. É como os folhados, Sim. folhados, fritos, quiche, empadas, deve-se evitar. Os ovos também, os iogurtes, não é? Claro. Isso quer dizer que nós na praia temos que, quando aparece aquele vendedor com uma linha às costas, dizer que olha a bola de Berlim, temos que pôr tampões nos ouvidos, não é? É uma tentação, é uma tentação. E outra Sim, nota, também, neste tempo de férias, também é muito propício o consumo de gelados, não é? Os gelados também se devem consumir moderadamente, são muito ricos em açúcar e gorduras, e então vou deixar aqui uma pequena sugestão para os nossos ouvintes, para fazerem o vosso próprio gelado, mas de uma forma mais saudável. Por exemplo, guardarmos os potinhos do iogurte ou da gelatina, colocarmos para lá uma fruta a gosto, a fruta da época, cortada aos pedaços, e adicionarmos um iogurte líquido de aroma, do aroma gostarem, e colocarem no congelador. E temos assim um gelado mais saudável, não é? Sem dúvida. Tudo isto, todos estes cuidados que estamos aqui a falar na nossa alimentação no verão, não implica que não façamos exercício, não é? Exatamente, exatamente. Até porque na praia podem-se fazer longas caminhadas e assim como no campo, não é? Aliado sempre ao exercício físico, sem dúvida, sim. E sem esquecer de levar connosco, enquanto estamos a correr ou a caminhar, a nossa... A água. A água, exatamente. E outra coisa, toda a refeição que se leva para a praia deve-se levar sempre numa malinha térmica, com um acumulador de frio, sim, sem dúvida. Pois, isto na teoria é muito interessante, sem dúvida nenhuma, mas o problema é que quando nós vamos para um parque, sei lá, vamos aqui ao Osivo, ou vamos à Foz do Sabor, e quando vemos abrir as lancheiras, vemos tudo menos isso. Sim, não é? Exatamente. Como é que nós conseguimos mudar as mentalidades? É o mais difícil, é mudar as mentalidades. Cá temos, quando o Dr. Raul Sousa esteve aqui no nosso programa, quando foi o nosso convidado, que nos deu imensa satisfação, falou de umas ações de culinária, ensinar a cozinhar, cursos de culinária. Sim, hoje em dia já se vê muito. Sim, saiu agora, penso que começou na segunda-feira, um curso de culinária gratuito, a fazer através da internet. Hoje em dia já se vê muito workshops, cozinheiros famosos a darem... Sim. E cada vez também se vê crianças mais novas. Assim, os pequenitos também já começam, até porque temos, não é fazer publicidade, mas o nosso Masterchef Júnior, vemos lá as crianças a cozinharem, e há tempos falaram da questão do saudável, e uma coisa que eu reparei é que os miúdos cozinham, acompanham sempre com legumes. Já têm aquela coisa para colocarem nos seus pratos, as saladas e os legumes. Exatamente. E as mentalidades e todos os hábitos devem ser incutidos logo de pequenos. Deve-se começar logo de pequeno, porque depois de adulto é mais complicado, não é? Sim, sem dúvida nenhuma. Agora, o problema, a minha modestíssima opinião, é que, como há tão pouca informação e nós temos uma população já muito envelhecida, pelo menos aqui no interior, com novos conhecimentos, incutir estas noções é uma tarefa complicada. Sobretudo para quem está com responsabilidades nessa matéria no âmbito do Ministério da Saúde, não é? Sim, é complicado, mas
Para isso, nós também na consulta passa muito por isso, por o aconselhamento, tentar mudar um pouquinho a mentalidade. E nas escolas, a vossa interligação com as escolas dá frutos nesse capítulo? Sim, nós fazemos intervenção nas escolas, no âmbito da saúde escolar, e tem tido bons resultados, sim. Os meninos já conhecem a roda dos alimentos, sabem o que devem comer e o que não devem comer, sabem que o que não está na roda dos alimentos não pode ser consumido, ou consumido com moderação, como é o caso dos doces, das gomas, etc. Não é? E esse saber das crianças traduz-se naquilo que levam na lancheira? Nem sempre se traduz. Mas isso também, como eu costumo dizer, também vai tudo de casa. Vai tudo... Pois, lá voltamos à mesma questão, exatamente. Que é a falta de formação e talvez a ausência de informação por parte dessas pessoas, não é? Sim. Daí que também estações de rádio local, como a Rádio da Livre, programas como este, ou Sabor do Vento, tenham também a sua cota parte de obrigação em divulgar estas questões, não é? E informar a população. Informar as pessoas, claro, não é? Claro. Eu, quando temos este tipo de emissões, eu digo sempre aos nossos ouvintes, consultem a nossa página, porque eu deixo lá os links de páginas que foram consultadas para preparar esta emissão. Portanto, tudo aquilo que nós temos estado aqui a falar, do que é a nutrição, do que é o metabolismo, o que é uma alimentação saudável, a alimentação e férias, estão disponíveis os links dessas mesmas páginas na página do programa Ao Sabor do Vento no Facebook. Portanto, é questão de consultar e tem lá toda essa informação. E seguramente que toda a informação que necessitem extra podem solicitar no Centro de Saúde em Macedo de Cavaleiros da consulta de nutrição, não é? Sim. Eu não estou a adiantar. Não. Eu vou fazer uma pequenina sugestão. Sim, claro. Que é para não fecharmos assim o programa muito em cima do joelho. Porque não deverá muito tempo para entrar na publicidade e eu não gostaria que terminássemos a correr. Não vem inconveniente em retomarmos a conversa depois das 22 horas? Sim, não. Tá? Sim. Então, estimados ouvintes, nós voltamos daqui por provavelmente 5, 6 minutos, depende da publicidade que tivermos, e vamos então terminar a conversa com a nossa convidada, a doutora Ana Catarina Mota, que é nutricionista aqui no Centro de Saúde em Macedo de Cavaleiros. Até já! Mais uma vez, boa noite, são 22 horas, 6 minutos e 25 segundos. Está com a Rádio do Livre e o programa Ao Sabor do Vento. Estamos nas frequências 87.7 e 106 FM, na internet para todo o mundo, em ondalivrefm.net e no Facebook, em facebook.com/Ao Sabor do Vento. Hoje temos de falar durante a primeira hora da nutrição e vamos continuar a falar com a nossa convidada, a doutora Ana Catarina Mota, que é nutricionista aqui no Centro de Saúde de Cavaleiros. Na primeira hora de emissão falámos sobre o que é a nutrição, metabolismo, dietas saudáveis, tudo isso. Falámos também da alimentação em tempo de férias. E agora chega a altura dos santos populares, que também é preciso falarmos um bocadinho disso. Não é assim, doutora? Mais uma vez, boa noite. Boa noite. Há cuidados especiais também a ter agora nos santos populares? Sim, também. Achei bastante pertinente falarmos deste tema, porque estando nós no mês das festividades, não é? Sendo hoje comemorado São João 2 para amanhã no Porto e aqui na nossa cidade, o 29 de junho, o São Pedro, o padroeiro da nossa cidade. E então, como sabemos, a celebração dos Santos Populares está associada à gastronomia tipicamente portuguesa, sendo inevitável falar nas sardinhas, na broa de milho, embora na nossa região seja mais o pão centeio, o caldo verde e os pimentos assados. Todos eles trazem muitos benefícios, mas claro que também devem ser consumidos com moderação, como tudo, não é? Que já falamos. Portanto, a sardinha é nesta altura do ano, nestes 3 meses de verão, em que é mais consumida e também é quando ela é mais saborosa. Mas vou deixar aqui uma pequena nota que ao longo do ano também podemos e devemos consumir a sardinha em conserva, até porque já existe a conserva em água, tal como falei anteriormente. E só a título de curiosidade, as espinhas da sardinha em conserva são bastante ricas em cálcio, por isso podemos comer à vontade ao longo de todo o ano. A nossa sardinha é o símbolo da nossa gastronomia, não é? É considerado um peixe gordo. É bastante rica em ácidos gordos ômega 3, que traz benefícios para a diminuição da pressão arterial e dos triglicerídeos.
É rica em proteínas de elevado valor biológico, tem fonte de zinco, ferro e cálcio, tem uma fonte de vitamina D e B12 e tem um teor de colesterol bastante reduzido. Portanto, só benefícios para poder ser consumido. Relativamente à broa de milho ou então ao pão centeiro, devido à sua riqueza em hidratos de carbono, pode ser perfeitamente um substituto da massa, do arroz e da batata. O nosso caldo verde, tão famoso caldo verde, pela presença da couve galega, também é rica em vitamina C e cálcio, a couve galega, não sei se sabia. No caldo verde devemos ter em atenção a quantidade de batata que adicionamos na sua confecção. Devemos apenas adicionar uma batata do tamanho médio, podemos pôr, por exemplo, courgette ou a cebola, para ficar uma boa base, não é necessário tanta batata. Devemos ter atenção à quantidade de sal que adicionamos, deve ser o mínimo possível. Falar, não é? Exatamente. E o chouricinho no caldo verde também o mínimo possível, ou se possível, não colocar nenhum. Isso é um bocado criminoso. Pronto, e por último, os pimentos. Os pimentos são fornecedores de vitaminas e minerais, têm uma riqueza em vitamina C, A e E também têm algumas quantidades significativas de folatos e potássio. Devemos ingerir os pimentos das mais variedíssimas cores para aumentar os seus benefícios nutricionais. Por exemplo, como um molho, por tudo isto o nosso prato precisa de um molho. Sugiro então a adição de pouco azeite. Pode-se fazer uma mistura com orégãos, alho, salsa e colorau também para dar uma corzinha. E relativamente às quantidades que o nosso prato deve ter nesta altura do ano, deve-se iniciar a refeição destas festas com um prato de caldo verde, tal como falei, a confecção como falei. O nosso prato deve ter também a fonte proteica, sendo neste caso as sardinhas. Apenas devemos consumir 2 sardinhas de tamanho médio, aproximadamente 100 gramas. Como fonte de hidratos de carbono, podemos acompanhar com a fatia da broa de milho ou então com o pão centeio. Com uma batata média. A batata média pode-se cozer com a casca, além de ficar mais saborosa com a casca, também é na casca que existe a maior quantidade de fibra. E durante a cozedura, a casca funciona como uma espécie de barreira contra a saída dos seus nutrientes. Pronto, fica bastante saboroso. E claro, adicionarmos os pimentos, uma porção de pimentos variados, também podemos utilizar as cebolinhas pequeninas. Pronto, como bebida, pode ser um copinho de vinho tinto porque é dia de festa, ou então a água, não é? E sobremesa, uma peça de fruta, claro, fresca. E continuamos a evitar o docinho, não é? Exatamente, exatamente. E deixo aqui uma pequena nota que devem aproveitar os santos populares também para se mexer um pouco, aumentando a atividade física com caminhadas e dança durante as festas. Não é? E sobretudo que festejem de uma forma saudável. E moderada. Exatamente, com regra. Exatamente. Pois muito bem, Senhora, foi muito agradável estar aqui consigo. Muito obrigada pelo convite. Isto não implica que não tenhamos esse privilégio de ter aqui num futuro próximo. Exatamente, terei todo o gosto em voltar. Sobre outros assuntos relacionados com a alimentação. Porque nunca é demais falarmos sobre a alimentação, porque, como foi aqui dito... E cada vez mais se ouve falar. Exatamente. Cada vez mais é um assunto... Como foi aqui dito, quanto melhor for a nossa dieta alimentar, melhor é a nossa saúde. Nossa saúde, exatamente. E hoje é tão caro e tão médio. Pois, meus amigos, hoje vamos ficar por aqui. Vamos voltar na próxima semana, na quarta-feira, às 21 horas, como sempre. Não sei ainda do que é que iremos falar na próxima semana, mas a tempo e horas, na nossa página do Facebook, terão lá essas indicações. Aproveitem bem o fim de semana, vai estar calor, vamos ter o verão, portanto não se esqueçam de tomar as devidas precauções, de hidratarem-se. Se forem fazer grandes viagens de carro, não se esqueçam de parar de 2 em 2 horas, caminhar um bocadinho, repor o nível de líquidos no vosso organismo para terem uma condução segura e chegarem bem aos vossos destinos.
Muita gente irá de férias agora, começar o seu período de férias, portanto, para todos, aqueles que vão de férias e os que não vão, continuem a ter um excelente tempo, divirtam-se, usufruam do bem-estar com as vossas famílias. E não se esqueçam de visitar a Feira de São Pedro a partir do dia 25 aqui em Macedo, porque tem seguramente muitos motivos de interesse para ser visitada. E nós ficamos por aqui hoje, voltamos na próxima quarta-feira às 21 horas. Até lá, muito boa noite, fiquem bem e sejam felizes. Boa noite.